Uma jovem de apenas 17 anos teve sua vida transformada no mais terrível pesadelo que a mente humana pode conceber. O que aconteceu com Marina Santos durante 3 anos de cativeiro particular vai além de qualquer tortura física ou psicológica já documentada na história brasileira. Esta não é apenas mais uma história sobre os horrores da escravidão. É o relato de como um homem utilizou seu poder absoluto para destruir metodicamente a alma de uma garota, transformando-a em um objeto vivo, programado apenas para satisfazer seus desejos mais doentios. Antônio Cardoso não era apenas um fazendeiro comum. Era considerado o homem mais influente de 4 municípios ao redor de sua propriedade, respeitado pela igreja, temido pelos rivais e adorado por uma sociedade que fechava os olhos para seus métodos. O que ninguém imaginava era que, por trás da fachada de senhor respeitável, se escondia um monstro cuja crueldade ultrapassava os limites da imaginação humana. O destino de Marina se selou numa noite de dezembro de 1849, quando sua beleza exótica chamou a atenção do homem errado durante uma festa religiosa. Marina possuía uma beleza que desafiava qualquer descrição comum. Seus olhos amendoados brilhavam como esmeraldas polidas, contrastando com a pele morena que parecia dourada pelos raios do sol nordestino. Seus cabelos negros caíam em ondas naturais até a cintura, e sua forma de caminhar tinha uma elegância natural que fazia com que todos parassem para observá-la passar. Aos 17 anos, havia desenvolvido curvas que atraíam olhares masculinos por onde passava, mas mantinha uma inocência genuína sobre o poder que sua aparência exercia sobre os homens. Filha de Rosa, uma curandeira respeitada na comunidade escrava, Marina havia crescido aprendendo os segredos das plantas medicinais e das orações que aliviavam sofrimentos. Sua mãe era procurada por mulheres de toda a região para auxiliar em partos difíceis, curar doenças misteriosas, resolver questões do coração. Esta posição especial oferecia à família uma proteção relativa dentro da brutal hierarquia da escravidão, mas também as expunha a perigos que escravas comuns não enfrentavam. A fazenda São Benedito era uma das propriedades mais produtivas da região, estendendo-se por léguas de terra fértil onde se cultivava cana-de-açúcar, algodão e fumo. A Casa Grande, construída no estilo colonial português, dominava a paisagem com suas paredes caiadas e janelas azuis, cercada por jardins cuidadosamente planejados que contrastavam com a rusticidade das senzalas. Antônio havia herdado a propriedade aos 32 anos, em 1845, e em 4 anos havia dobrado sua riqueza através de métodos que seus vizinhos preferiam não questionar. Casado com Esperança Cardoso, filha de um comerciante próspero da capital, Antônio mantinha as aparências de um matrimônio respeitável, enquanto satisfazia seus apetites mais sombrios, longe dos olhos da sociedade. Esperança havia aprendido rapidamente que sua sobrevivência dependia de ignorar completamente as atividades noturnas do marido, desenvolvendo uma frieza emocional que a protegia da realidade brutal que a cercava. Seus únicos momentos de humanidade genuína eram reservados para sua filha Isabel, de 14 anos, a quem protegia obsessivamente da influência paterna. Durante os primeiros anos de vida na fazenda, Marina havia conseguido permanecer relativamente invisível aos olhos predatórios de Antônio. Trabalhava na lavanderia da Casa Grande, uma função que a mantinha ocupada mais longe do contato direto com a família senhorial. Suas responsabilidades incluíam lavar e passar as roupas finas da família, cuidar da roupa de cama e manter organizados os armários dos quartos principais. Era um trabalho menos árduo que o corte da cana, mas que exigia atenção aos detalhes e proximidade perigosa com os aposentos privados. A tragédia de Marina começou durante as celebrações do Natal de 1849, quando a fazenda recebia suas visitas mais importantes do ano. O padre Miguel Ferreira vinha da cidade para celebrar a missa na capela particular da propriedade, acompanhado pelo coronel José Almeida, um dos homens mais ricos da província, e sua família. Era tradição que as escravas mais apresentáveis fossem selecionadas para servir durante os jantares formais, e Marina foi escolhida pela primeira vez para essa função de destaque, vestida com um vestido de algodão azul claro, limpo e bem passado, com os cabelos presos em um coque elegante ornamentado por flores brancas do jardim.
Marina apresentava uma imagem de beleza serena que contrastava dramaticamente com sua condição de escrava. Pequenos brincos de madeira entalhada, trabalho artesanal de Pedro, um escravo marceneiro da fazenda, completavam sua apresentação. Quando ela entrou no salão de jantar carregando uma bandeja de cristal com as taças de vinho português, o silêncio que se instalou foi instantâneo e perturbador. O coronel José Almeida parou no meio de uma frase sobre os preços do açúcar no mercado internacional. O padre Miguel engasgou com o vinho e começou a tossir violentamente. Esperança apertou os punhos sobre o tecido de sua saia, pressentindo problemas. Mas foi o olhar de Antônio que mais assustou Marina. Um olhar de fome animal mal disfarçada, de quem acabara de descobrir um tesouro que pretendia possuir completamente. Naquela mesma noite, após os convidados se retirarem para seus aposentos, Antônio convocou Rosa para uma conversa em sua biblioteca particular. O ambiente era intimidador, com estantes de mogno que iam do chão ao teto, repletas de livros que raramente eram abertos, mas que impressionavam visitantes importantes. Um retrato do imperador Dom Pedro II dominava a parede principal, flanqueado por pinturas menores mostrando os ancestrais da família Cardoso em poses solenes e autoritárias. Rosa entrou no recinto com o coração disparado, sua experiência de vida alertando-a para o perigo iminente. Antônio estava sentado atrás de sua mesa de jacarandá, fingindo examinar documentos, mas seus olhos pequenos e calculistas já haviam traído suas verdadeiras intenções. Rosa, ele começou com voz aparentemente calma. Sua filha chamou minha atenção durante o jantar desta noite. Ela demonstrou uma apresentação impecável que merece reconhecimento. A curandeira permaneceu em silêncio, sabendo instintivamente que qualquer palavra poderia precipitar o desastre que pressentia se aproximar. Marina possui qualidades que a tornam adequada para funções mais elevadas na casa grande. A partir de amanhã, ela deixará o trabalho na lavanderia e passará a cuidar exclusivamente dos meus aposentos pessoais. As palavras caíram sobre Rosa como chicotadas. Ela conhecia perfeitamente o significado real daquela promoção aparente. Os aposentos pessoais do senhor eram o território onde jovens escravas desapareciam por dias, retornando transformadas. Quando retornavam, Senhor, ela conseguiu murmurar. Marina ainda é muito jovem, inexperiente para responsabilidades tão importantes. O sorriso que se formou no rosto de Antônio era gelado como a morte. Rosa, você está questionando meu julgamento? A ameaça implícita era cristalina. Sua filha receberá treinamento adequado para suas novas funções. Tenho certeza de que uma mãe sábia como você saberá prepará-la adequadamente para as expectativas que tenho em relação ao seu desempenho. Quando Rosa deixou a biblioteca, suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia caminhar. Passou a noite inteira acordada ao lado da filha na senzala, observando o rosto sereno de Marina, que dormia sem saber que aquela seria sua última noite de inocência. As lágrimas da mãe caíam silenciosamente sobre o tecido grosseiro que servia de cobertura, cada gota carregando o peso de sua impotência diante do destino cruel que aguardava sua única filha. Na manhã seguinte, Rosa levou Marina até o riacho nos fundos da propriedade, longe de ouvidos curiosos, para uma conversa que mudaria para sempre a forma como a jovem entendia sua posição no mundo. Sentadas nas pedras lisas da margem, com os pés na água fresca que corria em direção ao rio maior, Rosa tentou encontrar palavras para explicar o inexplicável sem destruir completamente a fé da filha na humanidade. Minha menina, Rosa começou com voz embargada. Nossa vida aqui não nos pertence. Somos propriedade do senhor Antônio, e ele pode dispor de nós como bem entender. Marina franziu a testa, ainda não compreendendo completamente aonde a mãe queria chegar. Às vezes, os senhores escolhem algumas de nós para serviços especiais. Serviços que exigem sacrifícios que vão muito além do trabalho comum que conhecemos. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas carregadas de um significado que Rosa esperava que a filha ainda fosse jovem demais para compreender completamente. O senhor Antônio decidiu que você trabalhará em seus aposentos pessoais. Isso significa que estará sozinha com ele, longe da proteção dos outros.
e que ele poderá exigir coisas que nenhuma mãe deveria ter que explicar para uma filha. As lágrimas que começaram a correr pelo rosto de Rosa revelavam o desespero de uma mãe que sabia estar entregando sua filha a um destino pior que a morte. Marina, minha criança, você precisará ser mais forte do que qualquer pessoa. Deveria ser obrigada a ser. E eu estarei aqui sempre que possível para cuidar de você e das feridas que este mundo cruel vai abrir em sua alma. Marina ainda não compreendia totalmente o significado das palavras da mãe, mas o terror na voz de Rosa e as lágrimas em seus olhos fizeram com que um medo profundo e primitivo começasse a se instalar em seu peito. Naquela tarde, quando Maria do Carmo, a escrava responsável pela organização da Casa Grande, informou que ela deveria se apresentar nos aposentos do Senhor às 7 horas da noite, vestindo seu melhor vestido e com os cabelos soltos, Marina sentiu que algo fundamental em sua existência estava prestes a ser destruído para sempre. Os aposentos de Antônio Cardoso ocupavam toda a ala norte da Casa Grande, um conjunto luxuoso de 4 cômodos interligados, que incluía o quarto principal, um escritório particular, uma sala de estar íntima e um pequeno oratório onde ele fingia rezar quando recebia visitas importantes. Quando Marina bateu timidamente na porta de madeira entalhada, a voz que a convidou a entrar tinha um tom que ela jamais havia escutado, suave e meloso, mas carregado de algo que fez cada fibra de seu ser se arrepiar instintivamente. O ambiente a envolveu com o aroma pesado de charutos importados e perfume francês, uma combinação que, a partir daquele momento, se tornaria para sempre associada em sua mente ao terror e à humilhação mais profunda. Antônio estava recostado, em uma poltrona de couro português, vestindo apenas uma camisa de linho branco entreaberta e calças de algodão, uma informalidade que contrastava drasticamente com sua apresentação habitual e que enviou sinais de alarme primitivos através do sistema nervoso da jovem. Seus olhos percorreram o corpo de Marina com uma lascívia tão descarada que ela instintivamente cruzou os braços sobre o peito, tentando se proteger daquele olhar que a fazia sentir como se estivesse completamente despida. Marina, ele disse, levantando-se com movimentos calculados, você se transformou em uma mulher extraordinariamente bela. Sua nova função aqui será muito especial. Você cuidará de todas as minhas necessidades pessoais. Absolutamente todas, sempre que eu desejar. A jovem balançou a cabeça negativamente, sua inocência genuína ainda a protegendo da compreensão total das verdadeiras intenções por trás daquelas palavras aparentemente civilizadas. O sorriso que se formou no rosto de Antônio não tinha nada de reconfortante. Era a expressão de um predador que sabia ter poder absoluto sobre sua presa e estava prestes a exercê-lo da forma mais cruel imaginável. Não se preocupe, ele murmurou, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor de sua respiração em seu rosto. Você aprenderá rapidamente. Sou um instrutor muito meticuloso e dedicado. Sua mão se estendeu em direção ao rosto dela, e Marina instintivamente recuou, pressionando as costas contra a porta de madeira maciça que parecia ter se transformado em uma barreira intransponível entre ela e qualquer possibilidade de escape. Por favor, senhor, ela conseguiu murmurar com voz trêmula. Não compreendo o que o senhor espera de mim. A gargalhada que ecoou pelo ambiente era um som grave e perturbador que parecia vir das profundezas mais sombrias da alma humana. Naturalmente que não compreende, minha inocente criatura, mas isso torna toda a experiência ainda mais fascinante para mim. Ele segurou o queixo dela com força suficiente para deixar marcas, obrigando-a a olhar diretamente em seus olhos, onde ela viu um vazio moral, que a fez compreender instintivamente que estava diante de algo muito pior que um simples homem cruel. Você me pertence completamente, Marina. Eu a adquiri junto com sua mãe quando você era apenas um bebê. Posso fazer com você absolutamente qualquer coisa que me proporcione prazer. E você não possui escolha, além da obediência total. Naquela primeira noite, Antônio não ultrapassou os limites dos toques inadequados e da violência psicológica,
preferindo saborear lentamente o processo de destruição da resistência de sua nova vítima. Ele explicou detalhadamente para Marina quais seriam suas obrigações nos dias seguintes, descrevendo com prazer sádico as consequências terríveis que se abateriam sobre ela e sua mãe caso tentasse resistir ou revelar para qualquer pessoa o que acontecia naqueles aposentos privados. Ele pintou quadros verbais vívidos das torturas que aplicaria em Rosa, das formas como poderia vender Marina para outros fazendeiros conhecidos por sua crueldade extrema com escravas jovens, e como facilmente poderia fazer as duas simplesmente desaparecerem sem que ninguém jamais questionasse seu destino. Era uma lição magistral sobre poder absoluto, ministrada com a paciência calculada de quem sabia ter todo o tempo do mundo para quebrar completamente a vontade de sua vítima. Durante as semanas que se seguiram, Antônio iniciou um processo sistemático e cientificamente planejado de destruição da personalidade de Marina. Ele alternava momentos de gentileza artificial com explosões súbitas de violência física e psicológica, criando um padrão imprevisível que deixava a jovem em constante estado de terror antecipado, nunca sabendo se seria tratada com aparente bondade ou brutalidade extrema. Em alguns dias, ele a tratava quase como uma filha querida, oferecendo doces importados da capital, permitindo que ela folheasse alguns de seus livros e conversando sobre assuntos que estariam muito além da educação normalmente oferecida a uma escrava. Em outros dias, sem qualquer aviso ou provocação aparente, ele a agredia fisicamente por erros imaginários, forçava-a a se despir completamente para inspeções humilhantes de cada centímetro de seu corpo e a obrigava a repetir frases degradantes sobre sua própria natureza inferior e sua gratidão pelos privilégios que recebia. Esse padrão de comportamento completamente imprevisível tinha um propósito específico e cientificamente calculado: quebrar totalmente a resistência psicológica da jovem, fazendo com que ela desenvolvesse uma dependência emocional patológica em relação aos momentos de aparente bondade, não importando quão raros e superficiais fossem. Antônio havia estudado essas técnicas, observando outros fazendeiros e lendo tratados sobre controle de animais que adaptava meticulosamente para uso com escravos particularmente valiosos. A transformação de Marina de jovem inocente em vítima psicologicamente destruída foi gradual, mas inexorável como uma doença progressiva. Após 6 semanas de abusos diários sistemáticos, ela havia perdido completamente a capacidade de sorrir de forma genuína. Seus olhos amendoados haviam adquirido uma expressão vazia e resignada que fazia com que parecesse estar olhando através das pessoas ao invés de para elas, e sua postura naturalmente elegante havia se transformado em uma forma curvada e submissa de se mover pelo mundo. Rosa observava a deterioração acelerada de sua filha com um desespero que crescia exponencialmente a cada dia que passava. A jovem havia perdido peso drasticamente, desenvolvido um tremor constante nas mãos que se intensificava sempre que ouvia a voz de Antônio, e começado a murmurar sozinha durante momentos de aparente desconexão total com a realidade ao seu redor. Suas noites eram atormentadas por pesadelos tão violentos que a faziam gritar e se debater, acordando outros escravos na senzala e criando uma atmosfera de tensão constante que afetava toda a comunidade. Durante o dia, ela realizava suas tarefas de forma completamente mecânica, como se sua alma tivesse se desconectado totalmente de seu corpo físico, para se proteger dos horrores que era forçada a suportar diariamente. Pedro, o escravo artesão que havia entalhado os brincos que Marina usara na noite fatídica do jantar, foi um dos únicos que tentou oferecer algum tipo de apoio à jovem em sua descida ao inferno. Ele era um homem de 40 anos, nascido na África, mas trazido ainda criança para o Brasil, que havia aprendido o ofício de marcenaria durante seus anos de cativeiro, e cuja habilidade o tornava valioso demais para ser maltratado desnecessariamente. Sua competência técnica lhe proporcionava uma margem pequena, mas importante de segurança e autonomia dentro da brutal hierarquia da escravidão. Pedro havia observado a transformação de Marina com crescente preocupação e decidiu tentar ajudá-la da única forma que conhecia,
oferecendo uma perspectiva espiritual que pudesse ajudar a jovem a manter algum fragmento de sua humanidade essencial intacto. Numa noite sem lua, quando a escuridão oferecia proteção contra olhos curiosos, Pedro se aproximou de Marina na senzala e sussurrou que precisava conversar com ela longe dos outros. Caminharam silenciosamente até uma pequena clareira, escondida nos fundos da propriedade, onde o artesão havia construído secretamente um pequeno altar dedicado aos orixás de sua terra natal. Era um local absolutamente proibido, cuja descoberta resultaria em punições mortais para todos os envolvidos, mas que representava a única conexão genuína que os escravos mantinham com suas identidades ancestrais. Marina, Pedro disse com voz suave, mas carregada de determinação. Sei exatamente pelo que você está passando, e compreendo que parece não haver esperança de que as coisas melhorem, mas quero que saiba que existe algo dentro de você que ele jamais conseguirá tocar ou destruir. Não importa o que faça com seu corpo físico. Ele segurou as mãos dela entre as suas, mãos calejadas pelo trabalho árduo, mas surpreendentemente gentis e reconfortantes. Nossos ancestrais suportaram sofrimentos que nem conseguimos imaginar completamente, mas eles sobreviveram porque guardaram no coração algo que os opressores não conseguiam ver nem compreender. Você possui essa mesma força ancestral, menina. Precisa apenas aprender a encontrá-la nas profundezas de sua alma, onde nem mesmo ele pode alcançar. As palavras do artesão plantaram uma semente minúscula, mas vital na alma destroçada de Marina. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que talvez ainda houvesse algo de valor dentro dela, algo que Antônio Cardoso não havia conseguido corromper ou destruir completamente. Era um sentimento frágil e incerto, como uma chama de vela tremulando no vento, mas representava a primeira centelha de resistência espiritual que ela experimentava desde que seus pesadelos diários haviam começado. Naquela noite, quando retornou à senzala, Marina conseguiu dormir durante algumas horas consecutivas sem acordar gritando pela primeira vez em semanas. Mas como se Antônio possuísse um instinto sobrenatural para detectar qualquer sinal de resistência em suas vítimas, nos dias seguintes ele intensificou dramaticamente seus abusos, como se estivesse determinado a esmagar aquela pequena centelha de esperança antes que pudesse crescer e se transformar em algo perigoso para seu controle absoluto. Ele passou a exigir que Marina realizasse atos cada vez mais degradantes e humilhantes, forçava-a a repetir durante horas afirmações detalhadas sobre sua própria inferioridade e inutilidade como ser humano, e começou a ameaçar não apenas ela e Rosa, mas também Pedro, como se soubesse instintivamente que o artesão havia oferecido algum tipo de apoio espiritual à jovem. Esta escalada marcou o início de uma nova fase no calvário de Marina, uma fase em que Antônio abandonaria completamente qualquer pretensão de civilidade e revelaria a verdadeira extensão de sua crueldade sádica. A violência coincidiu com a chegada das chuvas de março de 1850, quando o céu permanentemente nublado e as tempestades constantes criavam uma atmosfera sombria que parecia refletir perfeitamente o estado psicológico que dominava toda a fazenda São Benedito. Antônio havia desenvolvido uma obsessão doentia por controlar não apenas o corpo físico de Marina, mas também seus pensamentos mais íntimos e suas reações emocionais involuntárias. Ele passou a exigir que ela mantivesse uma expressão específica de prazer forçado durante os abusos mais brutais, punindo-a violentamente sempre que percebia sinais de resistência mental ou emocional genuína. Era como se ele estivesse determinado a transformá-la em uma boneca humana viva, programada para responder exatamente como ele desejava a cada capricho de sua mente, progressivamente mais perturbada. Durante esse período terrível, Antônio começou a documentar obsessivamente suas sessões com Marina, mantendo um diário detalhado onde registrava meticulosamente suas técnicas de quebra psicológica e os progressos que observava na submissão total da jovem. Ele havia se convencido completamente de que estava conduzindo um experimento científico revolucionário sobre dominação humana, inspirado por teorias pseudocientíficas sobre hierarquias raciais que haviam se tornado populares entre a elite proprietária de escravos.
Em sua mente completamente distorcida, Marina não era mais uma pessoa com direitos básicos, mas um objeto de estudo fascinante que lhe permitiria compreender melhor os limites exatos da resistência psicológica humana. O aspecto mais perturbador dessa nova fase era como Antônio forçava Marina a participar ativamente de sua própria destruição psicológica sistemática. Ele a obrigava a repetir diariamente uma série extensa de afirmações degradantes sobre sua própria natureza, sua inferioridade racial inata e sua gratidão profunda pelos privilégios especiais que recebia como escrava favorecida do Senhor. Essas sessões de humilhação verbal duravam horas intermináveis e eram intercaladas com abusos físicos brutais, sempre que ela hesitava por um segundo ou demonstrava qualquer sinal microscópico de resistência mental. Era uma forma sofisticada de tortura psicológica que visava destruir não apenas sua autoestima, mas sua própria percepção fundamental de identidade como ser humano digno de respeito básico. Rosa observava a deterioração acelerada de sua filha com um desespero que transcendia qualquer sofrimento que ela mesma havia experimentado durante seus próprios anos de cativeiro. Marina havia se tornado uma sombra assombrada de si mesma, movendo-se pelo mundo como um fantasma vivo que realizava funções básicas puramente por instinto de sobrevivência, enquanto sua essência verdadeira parecia ter se retirado para algum lugar profundo e inacessível de sua psique. Foi durante uma dessas noites de pesadelos particularmente violentos que Rosa tomou uma decisão desesperada que mudaria completamente o curso trágico dos eventos. Ela procurou Pedro em segredo e propôs um plano extremamente arriscado que poderia resultar na morte brutal de todos os envolvidos, mas que representava talvez a única oportunidade de salvar o que restava da sanidade de sua filha querida. Pedro havia mencionado em conversas anteriores que conhecia rotas secretas de fuga utilizadas por escravos fugitivos, caminhos ocultos através da mata fechada que levavam a quilombos distantes, onde eles poderiam encontrar proteção e liberdade. Era um plano quase suicida, considerando que Antônio Cardoso mantinha conexões próximas com todos os capitães do mato da região e possuía recursos financeiros suficientes para organizar buscas extensivas e implacáveis. Mas Rosa havia chegado ao ponto emocional em que preferia genuinamente ver Marina morta a continuar observando sua filha sendo sistematicamente destruída daquela forma desumana. Pedro inicialmente resistiu à ideia com veemência, conhecendo perfeitamente as consequências terríveis que se abateriam sobre todos os escravos da propriedade caso uma tentativa de fuga fosse descoberta. Antônio tinha a reputação bem estabelecida de punir coletivamente qualquer ato de rebeldia, e a fuga de uma escrava tão especial resultaria certamente em torturas exemplares e execuções públicas, destinadas a desencorajar futuras tentativas de resistência. Mas ao observar o estado de desespero absoluto de Rosa e a condição cada vez mais deteriorada de Marina, ele finalmente concordou em ajudar, estabelecendo apenas que esperariam por uma oportunidade quando as chances de sucesso fossem maximizadas. Vocês que estão acompanhando esta história real, me contem nos comentários qual momento até agora mais os impactou. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque todos os meses realizamos sorteios especiais para os inscritos que mais interagem com nossos vídeos através de comentários e curtidas. Mas só vale para quem estiver inscrito. Ativem as notificações, porque o que aconteceu depois da decisão de Rosa vai mostrar até onde a coragem de uma mãe pode ir quando não há mais nada a perder. Essa oportunidade crucial surgiu durante as festividades de São João, em junho de 1850, quando a fazenda recebia visitantes de propriedades vizinhas para celebrações que tradicionalmente duravam 4 dias completos. A distração criada pelas festividades, combinada com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pelos feitores e pelo próprio Antônio, criou uma janela pequena, mas preciosa para tentar a fuga desesperada. Pedro havia preparado cuidadosamente mantimentos básicos e mapeado uma rota complexa que evitava completamente os caminhos principais, seguindo trilhas antigas de caçadores através da mata fechada até um quilombo conhecido como Liberdade,
localizado a 3 dias de caminhada forçada da propriedade. Na madrugada do 3º dia das festividades, quando Antônio finalmente havia adormecido profundamente embriagado após uma sessão particularmente brutal com Marina, Rosa e Pedro conseguiram retirar a jovem dos aposentos do senhor sem serem detectados pelos guardas noturnos. Marina estava em estado de semiconsciência total, traumatizada pelos abusos da noite anterior e inicialmente resistiu com força às tentativas de fazê-la se mover, murmurando incoerentemente sobre punições terríveis que viriam se ela desobedecesse às ordens do senhor. Rosa teve que carregar a filha nos braços durante os primeiros quilômetros da fuga, sussurrando orações ancestrais e cantos de sua infância na tentativa, desesperada de trazer Marina de volta à realidade do mundo ao seu redor. A fuga inicial transcorreu melhor do que eles haviam ousado esperar, e ao nascer do sol, eles já estavam profundamente embrenhados na mata fechada, seguindo trilhas secretas que apenas Pedro conhecia, através de décadas de exploração clandestina. Por algumas horas preciosas, parecia que talvez conseguissem escapar do inferno que suas vidas haviam se tornado. E Rosa chegou a sentir uma centelha genuína de esperança de que pudesse salvar sua filha da destruição psicológica completa. Marina havia começado a responder melhor aos estímulos externos, reconhecendo onde estava e demonstrando alguns sinais fragmentários de sua personalidade original que Rosa não via há meses. Mas essa esperança frágil durou tragicamente pouco tempo. Antônio havia acordado mais cedo que o previsto devido a pesadelos próprios e descoberto o desaparecimento de Marina antes do meio-dia, quando o sol ainda não havia atingido seu ponto mais alto no céu. A reação de Antônio à descoberta da fuga foi de uma fúria homicida que assustou até mesmo seus próprios feitores mais brutais, homens acostumados à violência extrema como ferramenta de controle. Ele organizou imediatamente grupos de busca compostos por capitães do mato profissionais, cães de caça especialmente treinados para rastrear escravos fugitivos e escravos leais, que conheciam intimamente cada trilha da região. Ofereceu recompensas enormes pela captura dos fugitivos, mas deixou instruções cristalinas de que aceitaria apenas Marina com vida e relativamente intacta. Rosa e Pedro podiam ser mortos durante a captura se oferecessem qualquer tipo de resistência aos perseguidores. A busca foi metódica e absolutamente implacável, utilizando técnicas refinadas que haviam sido desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo de décadas para rastrear escravos fugitivos com eficiência máxima. Os cães de caça encontraram o rastro do pequeno grupo no final da tarde, e o cerco se fechou com velocidade assustadora ao redor dos fugitivos desesperados. Pedro tentou criar uma diversão corajosa para permitir que Rosa e Marina continuassem a fuga, mas foi brutalmente espancado e capturado pelos capitães do mato antes que pudesse oferecer resistência significativa. Rosa conseguiu correr com a filha por mais alguns quilômetros através da vegetação densa, mas Marina estava em condições físicas precárias devido aos meses de abusos e não conseguia manter o ritmo necessário para escapar de perseguidores experientes e bem equipados. Quando finalmente foram alcançadas numa pequena clareira próxima a um riacho, Rosa fez uma última tentativa desesperada de proteger a filha, atirando-se sobre os cães ferozes para dar a Marina alguns segundos adicionais de possível escape. A captura marcou o início da fase final e mais brutal do calvário de Marina. Uma fase que testaria os limites absolutos da resistência humana ao sofrimento. Antônio havia interpretado a tentativa de fuga como uma traição pessoal intolerável, que exigia punição exemplar, não apenas para desencorajar futuras tentativas de rebelião entre seus escravos, mas para satisfazer sua necessidade psicológica patológica de dominação absoluta e inquestionável. Rosa foi executada publicamente no pátio central da fazenda, açoitada até a morte, enquanto todos os escravos eram forçados a assistir sob pena de receber o mesmo tratamento. Pedro teve os dedos decepados um por um com um machado cego antes de ser também executado, suas ferramentas de trabalho queimadas em uma fogueira como símbolo da destruição de qualquer esperança de resistência ou escape.
Marina foi forçada a assistir às execuções de sua mãe e de seu único aliado genuíno, uma tortura psicológica calculada cientificamente para destruir qualquer resquício microscópico de resistência que ainda pudesse existir em sua alma destroçada. Antônio sussurrava constantemente em seu ouvido durante todo o processo brutal, explicando detalhadamente como aquelas mortes eram consequência direta de sua tentativa de fugir e como qualquer nova manifestação de desobediência resultaria em sofrimentos ainda maiores para outros escravos inocentes. Era a destruição final e definitiva de qualquer esperança ou conexão humana genuína que ela ainda mantinha com o mundo ao seu redor. Nos meses que se seguiram às execuções públicas, Marina se transformou completamente na boneca humana viva, que Antônio sempre havia desejado criar através de seus métodos científicos de quebra psicológica. Sua personalidade original foi efetivamente assassinada e substituída por uma submissão mecânica e absoluta que funcionava como mecanismo puro de sobrevivência física. Ela respondia aos comandos sem hesitação, mantinha a expressão facial que ele exigia e realizava qualquer ato que fosse solicitado, sem demonstrar sinais detectáveis de resistência física ou emocional. Para observadores externos, poderia parecer que ela havia finalmente encontrado uma forma de se adaptar à sua situação impossível, mas na realidade, ela havia simplesmente cessado de existir como pessoa consciente. Durante esse período terrível, Antônio desenvolveu uma rotina diária elaborada que envolvia Marina em todos os aspectos de sua vida pessoal, tratando-a simultaneamente como propriedade valiosa e como extensão de sua própria personalidade distorcida. Ele a vestia com roupas, caras importadas da capital, ensinava-lhe a ler e escrever para que pudesse manter correspondência em seu nome, e até mesmo a levava para eventos sociais em propriedades vizinhas, onde ela era apresentada como exemplo de suas habilidades excepcionais no treinamento de escravos. A sociedade local não apenas tolerava, mas admirava abertamente sua capacidade de transformar uma escrava rebelde em um modelo de obediência absoluta. Esperança, sua esposa, havia desenvolvido uma hostilidade fria, mas intensa em relação a Marina, não por compaixão pela situação da jovem, mas por ciúme da atenção obsessiva que o marido dedicava à escrava. Ela passou a criar dificuldades desnecessárias sempre que Marina precisava transitar pela casa grande. Inventava tarefas humilhantes extras para ocupar seu tempo e fazia comentários depreciativos sobre sua aparência sempre que havia oportunidade segura. Era uma forma cruel de vingança contra alguém que não tinha absolutamente nenhuma escolha sobre sua própria situação, mas que Esperança via como cúmplice voluntária na deterioração de seu casamento. A filha do casal, Isabel, agora com 17 anos, havia crescido observando o tratamento dispensado a Marina e desenvolvido uma compreensão distorcida sobre as relações de poder entre as raças que influenciaria profundamente sua própria personalidade na idade adulta. Na senzala, os outros escravos haviam começado a tratar Marina com uma mistura complexa de piedade e ressentimento profundo. Alguns a viam como vítima das circunstâncias, especialmente as mulheres mais velhas que haviam passado por experiências similares em suas juventudes. Outros, particularmente aqueles que realizavam trabalhos mais pesados nos canaviais, sentiam inveja dos privilégios aparentes que Marina recebia por sua proximidade com o Senhor, não compreendendo completamente o preço psicológico terrível que ela pagava por eles. Essa divisão criou um isolamento social adicional para a jovem, que se via rejeitada tanto pela casa grande quanto pela senzala, existindo em um limbo emocional onde não tinha verdadeiramente nenhum lugar para chamar de seu ou pessoas com quem pudesse manter conexões humanas genuínas. O isolamento completo de Marina da comunidade escrava criou uma atmosfera de tensão constante que afetava todos os aspectos da vida na fazenda São Benedito. Os escravos mais antigos sussurravam entre si sobre maldições que poderiam estar se abatendo sobre a propriedade, enquanto os mais jovens desenvolveram um medo supersticioso da jovem, como se ela representasse um presságio sombrio do que poderia acontecer com qualquer um deles. Antônio,
havia se tornado cada vez mais paranoico em relação à possibilidade de novas tentativas de fuga ou resistência, implementando um sistema de vigilância constante que transformou a fazenda numa prisão a céu aberto. Ele instalou guardas armados em pontos estratégicos, estabeleceu toques de recolher mais rigorosos e criou um sistema de delação onde escravos eram recompensados por reportar comportamentos suspeitos de seus companheiros. A atmosfera de medo e desconfiança mútua que se instalou destruiu os laços comunitários que tradicionalmente ofereciam algum conforto aos escravos em suas vidas de sofrimento. Famílias foram separadas preventivamente, amizades foram desencorajadas através de punições coletivas, e qualquer manifestação de solidariedade entre os cativos era imediatamente reprimida com violência exemplar. Durante esse período, Marina desenvolveu uma série de comportamentos compulsivos que refletiam a profundidade de seu trauma psicológico. Ela passou a contar obsessivamente objetos ao seu redor, repetir frases específicas em voz baixa durante horas e realizar rituais de limpeza elaborados que não tinham relação lógica com suas tarefas reais. Esses comportamentos eram sintomas claros de sua mente tentando criar algum senso de controle em uma realidade onde ela não possuía poder sobre absolutamente nada. Antônio observava essas manifestações com fascínio científico, documentando-as detalhadamente em seu diário como evidências do sucesso de seus métodos de controle psicológico. Ele havia se convencido de que Marina representava seu maior experimento científico, uma demonstração viva de como a vontade humana poderia ser completamente quebrada e reformulada através da aplicação sistemática de técnicas específicas de dominação. A situação se complicou dramaticamente quando visitantes importantes começaram a questionar a saúde mental de Marina durante eventos sociais. O Dr. Henrique Vasconcelos, médico respeitado da capital que visitava regularmente a região, expressou preocupação sobre os sintomas que observou na jovem, sugerindo que ela poderia estar sofrendo de uma condição que ele classificou como melancolia profunda. Sua observação profissional criou constrangimento social para Antônio, que havia apresentado Marina como exemplo de treinamento bem-sucedido, não como vítima de doença mental. Para proteger sua reputação, ele decidiu reduzir drasticamente as aparições públicas de Marina, confinando-a ainda mais rigorosamente aos aposentos privados da Casa Grande. Esse isolamento adicional acelerou significativamente a deterioração psicológica da jovem, que passou a ter episódios de desconexão total com a realidade que duravam dias inteiros. Durante esses episódios, ela permanecia imóvel por horas, olhando fixamente para pontos inexistentes no espaço, sem responder a comandos ou estímulos externos de qualquer tipo. Quando finalmente retornava a um estado de consciência relativa, ela não possuía memória dos períodos de ausência, criando lacunas temporais em sua percepção que a deixavam ainda mais desorientada em relação à passagem do tempo e à sequência dos eventos ao seu redor. Antônio interpretou essas manifestações como sinais de que seu controle sobre Marina havia se tornado tão completo que ela havia transcendido a necessidade de resistência consciente. Em sua mente distorcida, os episódios de dissociação representavam a conquista final de sua vontade sobre a dela, a prova definitiva de que havia conseguido transformar um ser humano consciente em um objeto programado para responder exclusivamente aos seus desejos. Ele passou a induzir propositalmente esses estados através de técnicas específicas que havia desenvolvido, tratando-os como entretenimento pessoal. A transformação final de Marina em uma casca vazia de ser humano coincidiu com mudanças políticas significativas que começavam a afetar a instituição da escravidão no Brasil. Discussões sobre abolição gradual haviam começado a circular entre intelectuais da capital, e alguns fazendeiros mais progressistas já experimentavam com sistemas de trabalho assalariado para ex-escravos. Antônio via essas mudanças como ameaças diretas ao seu modo de vida e à ordem social que lhe permitia exercer poder absoluto sobre outros seres humanos. Ele se tornou mais radical em suas posições políticas, organizando reuniões secretas com outros fazendeiros conservadores para discutir estratégias de resistência às pressões abolicionistas crescentes.
Sua obsessão com Marina se intensificou ainda mais durante esse período, como se ela representasse seu último bastião de controle absoluto num mundo que estava mudando rapidamente ao seu redor. Ele passou a tratá-la como símbolo vivo de sua filosofia sobre hierarquias raciais e dominação social, uma prova tangível de que algumas pessoas nasciam naturalmente para servir, enquanto outras nasciam para comandar. Durante os meses de verão de 1852, uma seca severa atingiu a região, destruindo plantações e criando condições de fome que afetaram tanto escravos quanto pessoas livres. A escassez de alimentos gerou tensões sociais que se manifestaram em revoltas menores em propriedades vizinhas, aumentando ainda mais a paranoia de Antônio sobre possíveis insurreições em sua própria fazenda. Ele implementou racionamento rigoroso de alimentos para os escravos, enquanto mantinha os padrões de vida luxuosos para sua família e convidados. Esta disparidade criou ressentimento profundo entre os cativos, que começaram a questionar abertamente a justiça de sua situação pela primeira vez em anos. Marina, isolada em seus aposentos, permanecia completamente alheia às tensões que se desenvolviam ao seu redor. Sua condição havia se deteriorado ao ponto onde ela precisava de assistência para realizar funções básicas como se alimentar e se vestir, transformando-se numa responsabilidade constante ao invés do objeto de prazer que Antônio havia pretendido criar. A ironia cruel de sua situação era que, ao conseguir quebrar completamente sua resistência psicológica, Antônio havia simultaneamente destruído tudo que a tornava interessante para ele. A Marina submissa e mecânica que restava não oferecia mais o desafio intelectual ou a satisfação sádica que ele buscava em suas vítimas. Gradualmente, ele começou a perder interesse em sua criação mais ambiciosa, passando a vê-la mais como lembrança constrangedora de seus excessos do que como troféu de sua habilidade em quebrar vontades humanas. Sua atenção começou a se voltar para outras jovens escravas da propriedade, iniciando um padrão que se repetiria com variações ao longo dos anos seguintes. O declínio do interesse de Antônio por Marina coincidiu com a chegada de uma nova remessa de escravos jovens comprados em um leilão na capital, entre os quais se destacava uma garota de 15 anos chamada Cecília, cuja beleza imediatamente despertou a atenção predatória do fazendeiro. Era como se ele precisasse constantemente de novas vítimas para alimentar sua necessidade patológica de dominação e controle absoluto. Marina foi gradualmente relegada a funções secundárias nos aposentos de Edose. Antônio, servindo mais como decoração humana do que como objeto principal de seus impulsos sádicos. Sua presença constante nos quartos privados servia como lembrete silencioso para novas vítimas do que poderia acontecer com elas caso oferecessem resistência aos desejos do Senhor. Esta função de exemplo vivo do poder destruidor de Antônio era talvez ainda mais cruel que os abusos ativos que ela havia sofrido anteriormente. Ela se tornara um fantasma assombrado que vagava pelos aposentos senhoriais, executando tarefas mecânicas enquanto sua essência humana permanecia aprisionada em algum lugar inacessível de sua psique fragmentada. Durante esse período final de sua estadia na Fazenda São Benedito, Marina desenvolveu uma forma peculiar de comunicação não verbal, que consistia em gestos repetitivos e expressões faciais codificadas que apenas ela compreendia. Era como se sua mente tivesse criado uma linguagem secreta para processar experiências que eram impossíveis de articular através de palavras normais. Antônio observava esses comportamentos com uma mistura de fascínio científico e crescente irritação, documentando-os em seu diário como evidências adicionais de suas teorias sobre controle mental, mas simultaneamente reconhecendo que havia perdido completamente a capacidade de se comunicar efetivamente com sua criação mais ambiciosa. A situação mudou drasticamente em setembro de 1852, quando uma epidemia de cólera atingiu a região com força devastadora, matando escravos e pessoas livres indiscriminadamente. A doença se espalhou rapidamente através da fazenda, criando uma atmosfera de pânico que afetou todos os aspectos da vida cotidiana na propriedade. Antônio, em sua paranoia crescente sobre contágio, decidiu isolar completamente Marina dos outros escravos doentes,
confinando-a a um pequeno quarto nos fundos da casa grande, onde ela permaneceria trancada por semanas sem contato humano significativo. Este isolamento final representou a etapa conclusiva de sua transformação de pessoa em objeto. Durante as longas semanas de confinamento solitário, Marina passou a conversar extensivamente com figuras imaginárias que apenas ela podia ver, desenvolvendo relacionamentos complexos com essas presenças invisíveis que ofereciam a única companhia disponível em seu mundo reduzido. Suas conversas eram uma mistura incoerente de memórias fragmentadas de sua infância, orações que sua mãe lhe havia ensinado e narrativas completamente fantasiosas sobre uma vida alternativa que ela poderia ter vivido. Quando a epidemia finalmente passou, deixando dezenas de mortos em seu rastro, Antônio emergiu da crise com uma perspectiva dramaticamente alterada sobre sua própria mortalidade e o significado de seus experimentos com dominação humana. A proximidade da morte havia despertado nele uma forma peculiar de consciência religiosa que o fez questionar, pela primeira vez, se seus métodos poderiam ter consequências espirituais negativas para sua própria alma. Esta crise existencial coincidiu com pressões financeiras crescentes, causadas pelas perdas durante a epidemia e mudanças econômicas mais amplas que afetavam a rentabilidade da agricultura baseada em trabalho escravo. Antônio se viu forçado a considerar a venda de alguns de seus escravos para manter a solvência da propriedade. Marina, em sua condição deteriorada, representava simultaneamente um ativo valioso devido à sua beleza preservada e um passivo problemático devido aos seus comportamentos erráticos e necessidades especiais de cuidado. Após consultas com comerciantes de escravos especializados, Antônio decidiu vendê-la para uma casa de entretenimento no Recife, onde sua submissão absoluta e aparência ainda atrativa poderiam gerar lucro sem exigir os cuidados especializados que ela necessitava. A venda foi realizada discretamente durante uma viagem de negócios à capital, sem cerimônias ou despedidas. Marina foi simplesmente transferida de uma forma de cativeiro para outra, sem qualquer consciência clara da mudança fundamental que estava ocorrendo em sua situação. Para ela, a transição foi apenas mais uma alteração incompreensível em uma existência que havia perdido qualquer senso de continuidade ou propósito. Na casa de entretenimento do Recife, Marina foi inicialmente tratada como uma aquisição valiosa devido à sua beleza exótica e comportamento submisso que não exigia quebra adicional de resistência. Os proprietários do estabelecimento a prepararam cuidadosamente para suas novas funções, fornecendo roupas elaboradas, ensinando-lhe gestos específicos e criando uma persona artificial que mascarava sua condição psicológica real. Durante os primeiros meses, ela funcionou adequadamente dentro dos parâmetros estabelecidos, respondendo mecanicamente aos comandos e realizando suas funções sem demonstrar sinais de resistência ou descontentamento. Sua falta de reações emocionais genuínas era interpretada pelos clientes como profissionalismo excepcional ao invés de trauma psicológico profundo. Gradualmente, however, os sinais de sua deterioração mental se tornaram impossíveis de ignorar. Ela começou a ter episódios de catalepsia, durante os quais permanecia completamente imóvel por horas. Desenvolveu fobias específicas relacionadas a certos sons e cheiros, e passou a murmurar constantemente em uma linguagem codificada que ninguém conseguia decifrar. Os proprietários do estabelecimento, preocupados com o impacto que seu comportamento poderia ter sobre outros clientes, a transferiram para funções secundárias que requeriam menos interação direta. Ela passou a trabalhar principalmente na lavanderia e na cozinha, onde seus comportamentos peculiares eram menos visíveis para o público pagante. Durante essa fase final de sua vida, Marina desenvolveu uma rotina diária rigorosamente estruturada que parecia oferecer algum conforto psicológico em meio ao caos de sua mente fragmentada. Ela acordava antes do amanhecer, realizava uma série específica de movimentos ritualizados, sussurrava orações inaudíveis e passava longos períodos organizando e reorganizando objetos ao seu redor, de acordo com padrões que apenas ela compreendia. Esses rituais representavam talvez a única forma de controle que ela conseguia exercer sobre seu ambiente.
uma tentativa desesperada de sua psique de criar ordem em uma existência que havia sido sistematicamente despojada de qualquer senso de autonomia ou propósito. Era como se, através desses comportamentos repetitivos, ela tentasse reconstruir alguma forma de identidade pessoal a partir dos fragmentos destroçados de sua personalidade original. O final chegou de forma inesperada em março de 1854, quando uma pneumonia severa atacou seu sistema imunológico já enfraquecido por anos de trauma e negligência nutricional. Marina morreu aos 21 anos, cercada por estranhos em um local que nunca havia escolhido frequentar, sem nunca ter recuperado a capacidade de sorrir genuinamente ou demonstrar qualquer emoção espontânea. Sua morte passou completamente despercebida pela sociedade mais ampla, registrada apenas como mais uma baixa estatística nos registros comerciais do estabelecimento. Não houve funeral, não houve luto, não houve memorial. Ela simplesmente desapareceu da existência da mesma forma como milhares de outras jovens escravas cujas histórias foram deliberadamente apagadas dos registros oficiais da história brasileira. A tragédia de Marina Santos representa não apenas seu sofrimento individual, mas o sofrimento sistemático de incontáveis mulheres jovens que foram submetidas a abusos similares durante os 4 séculos de escravidão no Brasil. Sua história não foi exceção ou aberração, mas exemplo típico de como o poder absoluto corrompe completamente aqueles que o exercem e destrói irreparavelmente aqueles que são submetidos a ele. Antônio Cardoso não era um monstro único, mas produto inevitável de um sistema social que transformava seres humanos em propriedade e legitimava a crueldade ilimitada baseada na cor da pele e status social. Ele viveu até os 78 anos, morreu respeitado pela sociedade local e nunca enfrentou qualquer consequência pelos crimes que cometeu contra Marina e dezenas de outras jovens ao longo de sua vida. O que torna a história de Marina ainda mais perturbadora é sua realidade histórica, documentada em registros de cartórios, relatos de viajantes estrangeiros e memórias de sobreviventes que conseguiram contar suas experiências. Não foi ficção criada para chocar, mas horror real perpetrado por homens considerados respeitáveis contra crianças completamente indefesas. Marina representa não apenas sua própria tragédia pessoal, mas a tragédia de uma nação inteira que construiu sua riqueza sobre o sofrimento de milhões de pessoas que foram deliberadamente apagadas da história oficial. Sua história nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre nosso passado e questionar como ecos dessa mentalidade ainda persistem em formas mais sutis na sociedade contemporânea. Se vocês chegaram até aqui, significa que compreenderam a importância de conhecer essas histórias que foram propositalmente silenciadas por gerações. Marina merece ser lembrada não apenas como vítima, mas como representante de todos aqueles que sofreram em silêncio. Inscrevam-se no canal para continuar essa jornada de descoberta histórica conosco, compartilhem suas reflexões nos comentários e contem para nossa comunidade como histórias como a de Marina tocaram seus corações. Juntos, podemos garantir que essas vozes nunca mais sejam esquecidas. O que vocês aprenderam com a coragem silenciosa de Marina? Como sua história mudou sua perspectiva sobre nosso passado? Vamos continuar essa conversa importante nos comentários.